A paz do Senhor, povo de Deus, quero dizer que fiquei com saudade. Demorei hoje a fazer a live, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor sabe de tudo, está no controle, está no comando de tudo. Mas tem uma palavra aqui da qual o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E é para você que está aí, né? Às vezes quando bate a angústia, a tristeza, o desespero, né? Bate aquela opressão terrível que às vezes você diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? Eu quero te dizer que tudo isso que você está passando é um processo de Deus, né? De algo de bom que está para chegar na sua vida. Porque primeiro vem a prova, vem a luta, vem os ventos, os vales, né? Quando vem a prova, logo você será também aprovado, né? Eu quero te dizer que o milagre só vem no meio da tempestade. O milagre só acontece no meio do vale. O milagre só acontece no meio dos ventos. O milagre só acontece no meio da prova da situação que você está passando. Quando está no meio onde está o problema, no meio onde está a situação mais terrível que você está passando. Mas eu quero te dizer que é no meio que Deus vai fazer o teu milagre, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de Atos, do capítulo 12, né? Do verso 7 em diante. Que diz assim, e eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez, assim disse-lhe, mas lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Né? A palavra do Senhor vem falando no livro de Atos, do capítulo 12, né, do verso 7 em diante, mas do primeiro versículo lá vem falando que Herodes decretou uma ordem, mandou matar Tiago e Pedro, né? Eu quero te dizer que ele conseguiu colocar as mãos e ferir o que ele conseguiu. Mas quando chegou na vida de Pedro, Deus não permitiu. Sabe o cuidado que Deus tem com Pedro? Desde o início, porque lembra lá do Getsemane? Pedro arrastou a espada e feriu Malco, né? Feriu, arrancou a orelha de um dos que veio para buscar Jesus, de Malco. Então veja bem, Jesus já estava ali e falou com Pedro, né? Pedro, não era daquela forma que o Senhor queria Pedro, mas mesmo assim o Senhor pegou a orelha daquele discípulo, colocou lá, né? Daqueles guardas, colocou no mesmo lugar. Assim como o Senhor pegou a orelha daquele guarda e colocou no seu devido lugar, porque Pedro o feriu, né?
Deus está colocando algo no seu devido lugar hoje. Porque Deus me trouxe nessa parte. Mas eu quero falar de Pedro. Porque o Senhor já cuidava de Pedro. O Senhor conhecia Pedro. Mas teve um processo para Pedro ser um discípulo verdadeiramente da qual o Senhor queria. Né? Quando ele fala com Pedro, né? Sobre a pesca, a multiplicação, o Senhor multiplicou. Quando ele disse a Pedro que existia um espinho na carne, mas Pedro orou por 3 vezes o dia, né? Por 3 dias para dar livramento, para se livrar do próprio mal. E o Senhor ouviu, mas porém disse a Pedro que só a graça do Senhor bastava na vida de Pedro. Só a graça do meu Deus na minha e na tua vida para nós permanecer de pé. Mas essa palavra aqui, Herodes tinha mandado uma ordem para prender Tiago e Pedro. E quando colocou as mãos em Pedro, o que acontece? Pedro foi preso, foi lançado na prisão. E aí ele disse, estão esperando na festa asmo, né? Onde tinha um pão asmo, né? Que era para apresentar Pedro. Certamente, para diante ali de todo mundo, ia tirar a vida de Pedro, porque o objetivo de Herodes era esse. Aí o que é que acontece? O anjo do Senhor visitou Pedro preso em 2 cadeias. Eu quero te dizer, não importa quanto processo você está passando ou quanto processo você tem de cantura managa sóbria. Eu quero te dizer que Deus, ele entra e limpa o nome e rasga os processos e liberta. Tome posse dessa palavra. Não importa quanto processo, não importa da qual o homem decretou e quantos anos. O meu Deus diz que é hoje que entra nessa causa. Porque Herodes mandou prender ele em 2 cadeias. Você pode até estar pensando assim, vai transferir de uma cadeia para outra? Não. O meu Deus entra hoje, porque ele enviou foi o anjo para quebrar esses decretos de Satanás. Essa opressão maligna que vive te atormentando, tirando o teu sono, tirando a tua paz. A sua vontade é ser liberto, é ser liberta, é teu nome limpo. Mas que é o teu nome limpo? Quem limpa é Jesus. Porque muitos, né, ganham a oportunidade de trabalhar numa limpeza. Usa o quê? Que boa, né? Sabão em pó para tirar o quê? Sujeira. Mas eu quero te dizer que essa sujeira de Satanás não vai ser com que boa, não. Vai ser com Jesus. Que é ele que entra na causa, é ele que limpa, é ele que ordena, é ele quem decreta, é ele quem dá vitória, é ele quem coloca tudo no seu devido lugar. E Herodes ali esperando aquela festa para apresentar Pedro. Na noite seguinte, o Senhor enviou o anjo e disse, levanta, Pedro. Coloca as suas alpacas, suas sandálias. Lança a tua capa. Sabe o que significa capa? Ele tinha que se revestir. O Senhor hoje quer que você se revista do poder de Deus. Entre, mergulhe na oração. Faça clamor. Faça algo pela tua própria vida ou talvez até pelo um dos seus parentes. Eu quero te dizer que o Senhor hoje está enviando anjo. Está visitando causas que está arquivada. Satanás usou processo arquivado. Mas o Senhor hoje é que tira do arquivo. O Senhor é que limpa nome na justiça. O Senhor é que pagou o preço pela minha e pela tua vida. Sabe o que o Senhor disse? Quando veio aqueles acusadores, arrodeou aquela mulher que foi liberta em adultério. Cadê os teus acusadores? Aí ela disse, não sei, Senhor. Ninguém te acusou? Não. Também o Senhor não te acusa pela tua causa, pelo teu processo. O Senhor é quem entra
com a providência, quebrando o protocolo, visitando casa na justiça, que está arquivada pela mão do homem. Mas o Senhor disse que esse processo ele pega hoje. E ele já decretou vitória, libertação. O anjo entrou, libertou a Pedro, tirou as cadeias, quebrou as correntes e abriu as portas. Olha aí, o Senhor disse que ainda está abrindo as portas. É Deus que entra nessa causa hoje, porque Ele é juiz. O Senhor é promotor, Ele é desembargador, Ele é advogado, Ele é sua testemunha, Ele é tua força, Ele é teu protetor. É Ele quem vai fazer na minha e na tua vida. Essa opressão, essa depressão sai hoje, no nome de Jesus, e receba a tua vitória. E a paz do Senhor para todos. Amém.